Bem, pessoal, vamos a mais uma aula. Nós estamos iniciando aqui uma nova sessão. Vamos falar sobre assuntos de rede, tá? Vamos dividir em alguns tópicos o assunto de rede e vamos começar falando sobre o Network Security Group, ok? Ou grupo de segurança de rede. Bom, o que seria isso? Com o Network Security Group, nós vamos poder controlar o acesso tanto para as nossas redes, as nossas sub-redes que nós criamos lá no Azure, como a partir delas e entre elas. Bom, para poder ficar mais fácil de entender, eu coloquei aqui o doc lá da Microsoft que trata a respeito. Você pode consultar depois, tá? Vou colocar aí no material didático para você, mas você dá uma olhadinha, ó, você vai ver que aqui ele explica muito bem como que isso funciona, tá? Ele vai explicar aqui, ó, como ele funciona, vai explicar aqui o grupo de segurança de aplicativo que a gente vai falar também. Então, o doc sempre atualizado. A vantagem de usar esse material aqui da Microsoft é que ele sempre está atualizado, tá? Bom, e para a gente poder entender um pouco melhor o que a gente vai fazer, nós vamos dividir aqui por etapas, ok? Primeiro, nós vamos preparar o ambiente para a gente poder criar o Network Security Group. Mas eu quero mostrar aqui para vocês o nosso objetivo aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Bom, nós já temos duas subredes dentro dessa VNet, dentro dessa Virtual Network que nós criamos no Azure. Só para recapitular, lembra? Você criou a VNet com esse nome, VNet US, de leste dos Estados Unidos 01, e ela tem essa identificação de rede, 10.100.00/16. Lembrando que esse barra 16 nada mais é do que a representação dos 16 bits das duas primeiras casas aqui. Tá bom? Aqui é fundamento de TCP/IP, né, pessoal? Se é barra 16, significa que eu tenho um octeto, ou seja, eu tenho 8 bits antes desse ponto, eu tenho 8 bits depois desse primeiro ponto, tá? Então, os dois primeiros octetos, ou seja, os dois primeiros conjuntos de 8 bits, ou ainda os primeiros 16 bits, então, estão identificando a rede. Então, posso dizer que toda subrede que eu criar aqui dentro, a menos que eu inclua nessa VNet outro espaço de endereços aqui, tá? Todas as subredes aqui começam por 10/100. Então, eu tenho a rede de back-end, 10/100/10, e eu tenho a 10/100/20, que é a rede DMZ. Só para recapitular, lembra, nós dissemos o seguinte, que na DMZ nós vamos ter tudo que for acessível publicamente. Por exemplo, tem meu servidor web aqui na DMZ, na zona desmilitarizada. Na DMZ, em inglês, é uma abreviatura de zona desmilitarizada. Então, meus dois servidores web estão aqui. Já o servidor, que nós dissemos que vai ser genérico, cada hora vai ter uma função, está na rede interna aqui, na rede back-end. Então, ele não deve ser acessível publicamente, enquanto que os servidores web, sim. Como que eu vou controlar isso? Através do Network Security Group. Eu vou criar um Network Security Group e vou controlar o acesso do que está vindo aqui da internet, ó, nessa subrede. Ó. Tá? Então, repara que eu coloquei o Network Security Group na subrede DMZ. Tá? Aqui eu estou controlando que entra e que sai dela aqui. Ó. Então, eu vou dizer, opa, vindo da internet para essa subrede, só está permitido TCP, protocolo TCP na porta 80, ou seja, HTTP, né? Para ver as páginas que estão nesses servidores aqui, ok? No entanto, pessoal, apesar de eu não ter interesse de que esse servidor aqui, o SRV01, seja acessível publicamente na internet, talvez eu queira que
alguns recursos desse servidor sejam acessados aqui pelos servidores web. Por exemplo, imagina que esse servidor web aqui, ele é um banco de dados, tá? Ele é um banco de dados. E aí você quer que ele seja acessível publicamente lá na internet. Bom, eu posso liberar para passar por aqui, por esse Network Security Group até esse servidor web, somente a porta do banco de dados, a porta lá 1433, por padrão se for um SQL, por exemplo. Legal, pessoal? Bom, beleza. Só que no primeiro momento agora, pessoal, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos preparar o ambiente. Para a aula não ficar muito extensa, vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar endereços IPs fixos nesses servidores, nos três, tá? Nós vamos ajustar o firewall dessas máquinas. Eu usei o termo ajustar firewall porque a boa prática pela Microsoft seria, segundo a Microsoft, seria o seguinte: eu vim nessas máquinas virtuais e não desligar o firewall, tá? Mas eu permiti, inclusive dentro da máquina, somente o que vai ser necessário. Por quê? Porque se eu cometer algum vacilo aqui no Network Security Group, lá na máquina virtual também já está protegido, tá? Só que, pessoal, eu não vou fazer exatamente isso aqui com vocês. Nós vamos realmente desligar o firewall dessas três máquinas. Por quê? Primeiro, essa não é uma aula de firewall do Windows, tá? Então, senão toda hora eu vou ter que ficar lá abrindo, criando regrinha para abrir porta lá no firewall. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é, nós vamos fazer esse controle pelo Network Security Group e nós queremos ter certeza que a restrição, se for o caso, está vindo do Network Security Group e não do firewall da máquina, ok? Então, por isso, nós vamos desligar realmente aqui na nossa aula. Mas, no ambiente de produção, mantenha ela ligada. Faça o ajuste. E nós vamos instalar o serviço do IIS nessas máquinas aqui, ó, tá? Nos servidores web, ok? Nós vamos instalar o IIS, porque eu quero testar esse negócio da porta 80 nesses servidores. Quero ver uma página sendo exibida, tá? Então, para isso, nós vamos instalar o serviço do IIS. Chega de papo, vamos fazer rapidinho? Bom, jogo rápido. Primeira coisa, vamos acessar aqui o nosso ambiente no Azure, ok? Já estou logado e vou vir aqui em Virtual Machine. Se você ainda não abriu, pausa o vídeo e abre lá. Vem aqui em Virtual Machine. Primeira coisa, vamos fixar os endereços IPs, pessoal, dessas máquinas. Eu não liguei as máquinas de propósito, tá? Vou fazer com elas desligadas. Por quê? Se eu alterar o IP com elas rodando, ele vai me dar uma mensagem, olha, é possível que essa máquina seja reiniciada. Então, eu não quero perder tempo. Eu já vou alterar antes de ligar, e quando eu ligar, ela já sobe com o IP novo. Legal? Vamos lá. Vamos clicar aqui na SRV01. Então, nós vamos aqui em Networking. Tá? Legal, pessoal. Então, o que eu vejo aqui em Networking? Eu estou vendo que já tem um NSG criado aqui, aplicado. Vamos falar daqui a pouco. Mas o foco agora é alterar o IP, tá? Então, está aqui em cima, Network Interface. Está aqui a placa de rede que está ligada nessa máquina. Vamos clicar nela, aqui no nome da placa de rede. E eu tenho aqui IP Configurations. Legal, pessoal, muito legal. Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui, ó, ipconfig, IPv4, clica aí. Muito legal. Endereço IP público. Ele já tem o endereço IP público que a gente tinha colocado no momento da criação da máquina, lembra? Show. Não é isso que nós queremos mexer. Nós queremos mexer aqui embaixo, ó. Atribuição de endereço, tá? Dinâmico. Eu vou colocar estático. Ué, Leonardo, mas endereço IP estático não é lá dentro da placa de rede da máquina que a gente deveria ir lá e colocar? Atenção, pessoal, atenção. Não
altere endereço IP, nenhuma configuração na placa de rede da máquina. Por quê? Porque se você fizer alguma coisa errada, você vai perder o acesso. Eu vou colocar estático aqui, vou dizer que é 10, 100, 10, 10, não é isso que nós colocamos lá? Vamos dar uma conferida. Isso, legal. Então, eu vou colocar esse endereço, tá bom? Aqui. E, na verdade, a máquina lá dentro está o quê? Para pegar o IP automático, DHCP. Ele vai pedir o IP e o Azure vai entregar esse endereço sempre. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é uma reserva desse endereço para a máquina. Salvou. Vamos repetir o processo. Pode deixar ele aplicando aí. Volta aqui em cima em Virtual Machine, ó, onde eu estou clicando. Ó. Ele diz que vai perder, não vai nada, pode dar OK. Ele está salvando lá. Vamos lá no Web 01. Vamos em Networking. Vamos clicar no nome da placa de rede. IP Configuration. Clica aqui no IPconfig 1. De novo, endereço estático. Esse vai ser 10, 100, 20, 10. Vamos aqui de novo, Virtual Machine. OK. Web 02. Networking. Nome da placa de rede. IP Configurations. Aqui no nome, IPconfig 1. Também vamos colocar estático. Vai ser 10, 100, 20, 11. Vou confirmar aqui. É isso mesmo. Tá? Legal demais. 10, 100, 20, 11. Salvou. Maravilha. Bom, aí você vai fazer o seguinte. Volta aqui em Virtual Machines. E quando ele acabar de alterar aqui o IP das três, ó, meu já acabou. As três máquinas. Vamos ligar essas máquinas, ok? Seleciona as três, tá bom? E vem aqui em cima em Start. Legal demais. Você tem certeza que quer startar? Sim. Então, eu vou pausar o vídeo aqui agora e quando ele acabar de iniciar as máquinas, vamos prosseguir, tá? Bom, pessoal, ele já startou, tá? Você pode acompanhar lá em cima no sininho. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a SRV01. Vou clicar aqui no Connect para eu poder logar nessa máquina, tá bom? Clicar aí no Connect, RDP, ele vai baixar lá o arquivinho RDP. Opa, deu um erro aqui. Visão geral. Connect RDP. Download RDP. Abre o arquivo. Conecta. E aí você vai colocar a senha lá. Legal. Vai fazer a mesma coisa no servidor web 1 e 2, tá legal? Faz o download. Lá no web 01. E você vai logar com aquele usuário ADM local. Com a senha que você configurou. Faz o mesmo no Web 02. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, feito isso, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vem aqui no SRV01. Nesse servidor, nós só temos que desativar o firewall. Lembrando, mais uma vez, que a boa prática seria abrir somente as portas necessárias no firewall. Mas, como nós queremos ter certeza de que a restrição veio por parte do NSG e não do firewall, nós vamos simplesmente desativar. Então, vamos lá. Coloquei aqui Firewall. Então, apareceu aqui o Windows Defender Firewall. Clica lá. E aqui está, Turn Windows Defender Firewall on or off.
turn off, tanto em rede privada quanto pública. Repita esse procedimento nas outras duas máquinas, ok? Vai lá no servidor web 01, faça isso, tá? Firewall. Vamos lá. E desativa o firewall. Vamos lá. Legal demais. Vamos fazer nas três máquinas. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Feito isso, desativamos o firewall das três máquinas. Vamos fazer o seguinte. Somente nos servidores web 01 e web 02, nós vamos agora instalar o IIS, que é o serviço que vai permitir a gente disponibilizar uma página para esse servidor ele oferecer para os internautas, ok? Vamos lá no web 01. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vem aqui agora no menu iniciar, tá? E você vai colocar, vai entrar no Server Manager. No meu já está aparecendo, senão estaria aqui, ó. Vamos lá no Server Manager. E aí vou vir aqui no Local Server, tá? E aqui em cima eu tenho Manager. Eu vou adicionar uma função aqui. Vamos lá. Primeira página, somente Next. Tá? Uma função, baseada numa função aí, ó. Vamos lá. Next, de novo. E você vai procurar Web Server. Adicionar as features que ele falou que são necessárias. Next, next. Até o fim. Tá? Deixa ele instalar. Repita esse procedimento agora no servidor Web 02. Tá? Vamos lá? Vai no Web 02. Abre lá o Server Manager. O meu já está até aberto aqui. Ó. Vai lá em Local Server. Manage. Adicionar role. Tudo bem? Vamos lá. Next, next, next. E coloca a função web. Ele diz que tem que adicionar algumas outras coisas. Ok. Adiciona. E depois next, next, finish. Instala, né? Pronto. Está instalando. É isso que nós precisamos para a próxima aula, tá? Na próxima aula nós vamos testar isso, ok? Eu vou pausar aqui agora, vou parar para a aula não ficar muito grande, tá bom? Te vejo na próxima aula. Um grande abraço.